Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eh, Vamos aguardar um pouquinho aí. Pelo que eu tô vendo, o pessoal tá entrando ainda. Eh, Vamos aguardar aqui e a gente já vai iniciando. Eu vou falando um pouco também, enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando. Então, fazer minha apresentação aqui, né? Meu nome é Rodolfo, né? Sou o CTO da Insilical. A Insilical é uma empresa, uma deep tech que desenvolve tecnologias para a área farmacêutica, para a área regulatória, né? Eh, a gente chamou esse treinamento, na verdade, porque é um misto de experiência, né? Que a gente vem aí trabalhando com esse tema, né? Que é o tema das nitrosaminas, já faz aí já uns 3 anos. Então, a gente já acumulou aí, já fez mais de 100 projetos, trabalha com várias empresas grandes, Eurofarma, Blau, enfim, não só na área de nitrosaminas, também para outras impurezas, né? Mas só para esses casos aí, a gente já fez aí mais de 100 projetos. Então, a gente queria fazer essa chamada aí para também trazer um pouco desse aprendizado, né? Que, como eu costumo falar, é um processo, eh, principalmente, né? Por ser um tema muito quente e novo, né? Tem acontecido se a gente for ver aí, né? Os guias, as recomendações, elas têm mudado a cada 2 meses. Então, assim, em luz de novos conhecimentos, em luz de novas estratégias, né? A gente vai chegando em novos pontos. Então, o especial desse treinamento hoje, que é do Zero Expert em Nitrosaminas, é justamente trazer para vocês essa bagagem aí, e eu acho que esse é o ponto mais importante desse momento. Já aproveitando, pessoal, como o pessoal está chegando, já aproveita e manda aí pro seu colega de trabalho, ou o link aqui desse treinamento, né? Aproveita aí que a gente não começou ainda a passar o conteúdo, já faz o compartilhamento, né? E um ponto importante também é deixa deixa os comentários, né? Faz esse processo aí, manda as perguntas. Também depois aí dessa live, né? A gente vai deixar o canal do e-mail aberto, né? E aí vocês podem entrar em contato, mandar um e-mail, enfim, mandar as dúvidas, sugestões também. Como hoje, né, a gente falou que, como eu comentei com vocês, né, é uma bagagem, a gente já vem trabalhando com muitas empresas, né, já fizemos muitos estudos, então a gente também queria trazer, né, esse processo do conhecimento, né, acumulado, né, e a gente fazendo esse treinamento, né, a gente consegue, né, trazer um grupo diverso, porque hoje aqui na live, né, pelo público, a gente tem pessoas que são iniciantes, são pessoas que estão entrando em contato agora, nesse momento, pela primeira vez com o tema, tem pessoas que já atuam na área, né, então isso é bem interessante, porque acaba se tornando um grupo bem diverso, né, e isso é tão especial para o treinamento, né, essa diversidade. Mesmo sabendo dessa diferença, vamos falar assim, de pessoas que vão estar aqui, né, hoje, né, acompanhando, né, nós vamos começar, vamos falar assim, pelo básico, né, para garantir que todo mundo esteja na mesma página. E a gente vai, claro, que entrando, mudando os níveis, vai entrando, aprofundando no tema, né. Claro que dentro daquele limite, né, que a gente vai estar conversando com vocês, que é um tempo escasso para falar de tudo isso, mas a gente vai tentar entrar em pontos chave aí, acho que vai ser muito interessante, tá? Então, é importante que a gente faça essa abordagem, porque senão ia ser muito complicado para as pessoas que são novas ou estão querendo migrar de área, né? Isso é muito importante, tá? Para a gente consolidar
todos esses conhecimentos, tá? Então, independentemente, né, do seu ponto de partida, é importante que a gente vai fazer essa capacitação dos 2 dias desse treinamento e eu espero que vocês aproveitem bastante, que vocês avancem muito em todos os tópicos, tá? Desde os mais simples até os mais complexos. Não esquece aí, pessoal, de mandar os comentários. Vocês podem ir comentando ao longo aí, eu não vou conseguir enxergar ali no chat, mas vão mandando os comentários, aí depois provavelmente outras pessoas aí do nosso time, o Paulo, outras pessoas da empresa podem responder, né? Então, até de repente ao longo da própria live, tá? Vão mandando os comentários de vocês. E aí já aproveita e manda aí pros seus colegas de trabalho, para a gente vai começar a entregar o conteúdo agora. Então, ainda tá tempo. Então, pessoal, agora entrando propriamente, né? Como eu comentei, né? A gente vai fazer um processo que seja interessante para todos, né? E como eu falei, nós temos um grupo heterogêneo, né? Pessoas que estão ainda buscando uma primeira posição, então pessoas que estão migrando de área. Nós sabemos que tem a indústria farmacêutica tem várias áreas, né? Sub-áreas, né? Quando a gente fala até dentro da área regulatória, né? Assim que está bem firme o tema, já envolve outras áreas, desde a parte do P&D, a parte do analítico. Dentro do analítico, numa empresa grande, às vezes tem setores totalmente diferentes. Então, a gente sabe, às vezes a pessoa quer migrar de área, quer entrar em algum ponto, então a gente vai trazer, claro, que desde lá do princípio, claro que dentro daquele, como eu comentei, do tempo, mas a gente vai tentar pincelar todos os principais pontos aí para vocês, tá? Então, começando propriamente dizendo nessa jornada das nitrosaminas, né? O que que é uma nitrosamina, né? Então, se a gente for olhar aqui ao lado esquerdo, né? Ela simplesmente é um grupo, né? Que a gente vai ter o quê? Um NN dupla O, tá? Então, é basicamente esse grupo, tá? E aí, segundo a definição do FDA, que a presença dessas nitrosaminas, ela pode o quê? Aumentar, elevar o risco do câncer, quando essa exposição, tá, ela ultrapassa os níveis considerados aceitáveis por períodos prolongados, tá? Então, ou seja, não é uma exposição que você entrou em contato hoje que você vai desenvolver, né, vai levar esse risco. Então, é uma exposição, né? Depende tudo daquilo que a gente sabe, né? Dose e exposição. Então, são aqueles princípios básicos da toxicologia. Tá? Entretanto, e aí vai entrar muito no racional quando a gente trabalha, né, toda a parte por trás da toxicologia, né, a gente sempre pensa, principalmente quando a gente está falando de medicamento, né, a gente pensa o quê? São períodos prolongados, né? A gente considera períodos, por exemplo, de 70 anos, tá? Então, isso é para minimizar essa exposição e entender o que aconteceria num tempo tão prolongado. Porque pensa numa pessoa que utiliza no medicamento de uso contínuo, que ela pode utilizar durante toda a vida. Então, está contemplando esses pacientes, tá? Então, ela não vai apresentar risco se ela estiver dentro desses limites diários de gestão aceitável. Então, e quando a gente faz isso aí, a gente usa para uma exposição por um tempo de 70 anos, que é um tempo bem conservador. E aí, por que que, de fato, então, por que que, de fato, as nitrosaminas, elas acabaram, elas estão tão em evidência, né? Porque nós temos várias outras impurezas, né? A gente até vai tratar ali na frente, né? No caso, é uma impureza mutagênica, né? E essa impureza, ela está dentro de um limite ali, né? De preocupação maior, tá? Porque ela pode, né? Que é a questão do mecanismo de carcinogenicidade. Tá? Então, mas por que que no final do dia ela acaba sendo um tema tão quente, né? Assim, que aparece tanto? Porque além da indústria farmacêutica, ela aparece, né? Então, essa impureza, ela aparece aí em várias outras áreas, grandes áreas. Se a gente pensar nos alimentos, nós temos aí
por exemplo, em derivados de tabaco, em cosméticos, e aí, que é o principal tema, nos medicamentos, né? Lembrando, né, que provavelmente, né, esse ano a gente vai ter uma regulação forte, né? Acreditamos, né, que esse ano aí para outros setores, como o setor de alimentos, tá? Então, o setor já está bem forte regulado de medicamentos, então, assim, esse tema ele vai continuar em evidência porque tem outras áreas, né? Tá? Então, essa interação de uma amina, por que que no final do dia ela aparece? Porque você vai ter uma amina, né? Então pensa que nós temos o que? Derivados, né? De proteína, de tudo que vão ter o que lá na sua estrutura, uma amina, né? E aí, aqui nesse caso, você vai usar o que? Agentes conservantes, que são agentes nitrosantes, né? E aí, esses agentes nitrosantes em contato com uma amina, transformam ela numa nitrosamina. Essa amina, ela vira uma nitrosamina, tá? E aí, esse é o grande detalhe. Por isso que ela aparece em grandes... uma impureza que ela acaba aparecendo em vários produtos, tá? E ela ficou, na verdade, há discussões que falaram como ela ficou tanto tempo fora do radar na indústria farmacêutica, né? Ainda existe essa discussão também, bem acalorada, vamos dizer assim. Mas por que que no final, então, as nitrosaminas são um fator de preocupação, né? E aí vem dessa característica que a gente comentou lá, que o FDA falou, porque ao longo dessa exposição elas podem, né, ser carcinogênicas, né? Se elas estiverem acima do limite da ingestão aceitável, tá? E aí, nesse caso, elas podem ser o quê? Mutagênicas e carcinogênicas, tá? Hoje aqui a gente não vai entrar em detalhe para diferenciar, né, mutagenicidade, genotoxicidade, carcinogenicidade, mas o que nós temos que pensar aqui nesse momento é que para essa nitrosamina em si, em geral, a maior parte delas, tá? Ela vai ter esse mecanismo, né, de alteração do DNA, então, ou seja, ela é mutagênica, que vai, sim, com o passar do tempo, né, devido todos aqueles mecanismos que a gente conhece de proteção, se eles não forem o suficiente, o paciente vai estar aumentando o risco, vai estar exposto, e aí vai ocorrer uma modificação no DNA que leva a, um, a, um, a, um, a uma carcinogenicidade, né? Ou seja, ela em si, a estrutura, que é a nitrosamina que eu comentei, ela, em geral, ela não é um risco. Ela precisa, né? Ela precisa sofrer o quê? Uma biotransformação, né? Então, em vivo, né? Ela vai ocorrer o metabolismo dela. Então, por exemplo, nós temos, assim, essa nitrosamina mais simples aí, né? E se a gente pensar no mecanismo, né? Lá de metabolismo, né? Nós temos as principais formas de metabolismo de fase 1, né? Feitas pelo citocromo P450, tá? Então, um dos principais mecanismos de metabolismo é a hidroxilação, né? Por que que ela é feito isso? Para a gente tentar transformar ela o xenobiótico ali, né? Uma substância mais solúvel, né? E tudo, a gente biotransforma. Só que nessa biotransformação que vai ocorrer o maior problema. Então, ocorre o quê? Uma hidroxilação da posição alfa, como aqui, né? Nós estamos vendo, né? Essa hidroxilação aqui, depois ela vai formar, né? Esse cara aqui, né? E esse cara aqui, ele é um eletrófilo, né? Então aqui nós temos no DNA, vai ocorrer a metilação do DNA. Nesse caso aqui, esse cara, né? Estou dizendo assim dessa forma, ele tem um grupo R menor que veio ali da nitrosamina, tá? Então, esse é o mecanismo básico de metilação do DNA, né? Nesse caso aqui, a gente está fazendo a metilação porque a gente está transferindo um grupo metil, né? E aí o DNA que vai atacar, porque a gente tem um eletrófilo aqui, né? Nessa posição. Então, esse é o mecanismo de carcinogenicidade para nitrosamina. E quando a gente tem outras, né? A gente tem mais de um mecanismo quando a gente está fazendo a hidroxilação, né? A gente tem a alfa-hidroxilação, mas a gente também tem a beta-hidroxilação, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma molécula um pouco maior, né? Aqui que nem essa, e se a gente fizer a primeira, a hidroxilação em alfa, ela vai ter o mesmo mecanismo. Só que agora, quando sofrer para a formação aqui da espécie do eletrófilo, né? A gente vai continuar com R, no caso aqui que é o etil. Então, é uma etilação do DNA, né? E também, nessa mesma molécula, a gente pode ter um outro... A gente primeiro fez o quê? Uma hidroxilação nessa posição, mas a gente pode também ter que é a alfa. A gente pode fazer em beta, né?
e aí em beta depois ela sofrer outra, né? Outra hidroxilação, porque a gente vai ter, né, continuar aquela posição favorável, e aí quando eliminar, a gente vai formar esse outro cara. Mas qual que é aqui o take home message desse ponto? É que ela precisa ser bioativada, tá? E isso lá na frente a gente vai entender porque tem todos os processos de alguns mecanismos que a gente usa estratégia para estabelecer limites que são baseados justamente por conta do fator-chave que ela tem que ser biotransformada, diferente de algumas outras estruturas que a gente não vai entrar aqui no caso, mas que são irmãs delas que não precisam dessa bioativação. Tá? E aí, gente, quando a gente fala de uma impureza, né, a nitrosamina, ela é uma impureza mutagênica, tá? Então, obviamente, como o Brasil, ele faz parte, né, do ICH, que é um conselho de harmonização, tá? Para requisitos para medicamentos de uso humano, tá? Isso é muito importante, sabe? Porque as agências, né, por exemplo, da Anvisa, né, que controla aqui, claro, no país, ela vai estar alinhado com outras agências, por exemplo, como a agência europeia, agência americana, canadense. Isso é muito bom, porque além das empresas, claro, farmacêuticas aqui brasileiras poderem, né, é, exportar seus medicamentos, a gente tem uma harmonização, ou seja, todos estão na mesma página, né? Então isso é muito bom, devido às barreiras, os processos todos, né, que a gente tem de requisitos, né, regulatórios. Isso é muito importante, esse alinhamento entre as agências, tá? E aí, gente, claro que quando a gente está falando aqui das impurezas, aí existem várias guias, né, dentro do ICH. Então, claro, a gente não vai entrar nos outros, né, mas, por exemplo, quando a gente está falando do IFA, do processo lá do IFA, a gente tem um ICH-Q3A, quando a gente está falando do produto acabado farmacêutico, do Q3B, né, e assim vai. Eu não vou adentrar neles, né, hoje aqui, né. E depois nós temos, por exemplo, para solventes residuais, nós temos para impurezas alimentares, tudo isso nós estamos falando aí de impurezas, tá? Então, para ver como é um tema amplo, né? Realmente tem várias frentes, né? E cada um desses tem todo um processo aí harmonizado que deve ser seguido. Mas principalmente para cá, a gente, claro, que tem o ICH-Q3A e B, mas aqui o que vai praticamente a gente vai trabalhar RG é o ICHM7, que fala justamente dessas impurezas mutagênicas, tá? Que aí, dentro lá dos controles, a gente vai ver, depois mais para frente, elas têm os limites, né? Devido a elas terem o que? Mutagênica, mutam, né? O DNA, então, ou seja, não significa que elas vão ser, né? Elas podem ser carcinogênicas, né? Mas a questão toda é que aí os limites são muito menores em relação às outras impurezas ordinárias, impurezas comuns, tá? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Então, dentro dessas impurezas, as nitrosaminas, elas estão dentro de um limite de preocupação maior, né? Que a gente fala do cohort of concern, que aí elas têm um limite ainda menor. É claro que tem outras, né? Não, hoje, né? Em luz do que nós já sabemos, já mudou um pouco isso, né? Existem várias estratégias, muito depende da estrutura, mas a gente pensar que ela tem um tratamento especial, vamos falar assim, tá? Isso é importante. E aí, gente, para a gente pensar que só para quem está mais fora da área, e aí é uma coisa que eu acho que é importante, né? Que é dizer assim, se a gente olhar para uma nitrosamina, né? Das comuns, né? Que depois a gente vai falar assim, que são as pequenas, as N-dialquil, são as moléculas que são menores, tá? Que elas aparecem, a gente vai olhar que os limites para elas, tá? Em geral, são limites bem baixos, né? Quando a gente vai falar do TTC para nitrosaminas, a gente sabe lá que é 18 nanogramas dia. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar para essas, a ingestão, então, aceitável por dia, a gente está falando na escala de nanogramas, tá? Então, quando a gente fala lá em nanomaterial, em nano, aqui a gente está falando nessas concentrações. Por isso que para a indústria, sempre é um processo que a gente tem que saber, né? É um processo, vamos falar assim, de certa forma doloroso, porque o empenho analítico, todo esse processo é um processo mais
não diria rigoroso, mas você tem que ter métodos mais sensíveis. Então, isso aí você demanda, às vezes, de você já ter uma metodologia reestruturar tudo isso, enfim. E aí, o controle também, estabelecer o controle tem um custo, tem todo esse processo. Claro que ninguém vai pensar isso quando a gente está falando de segurança, mas a gente está falando aqui que os limites são baixos, então tem seus desafios também, né? E a agência, claro que ela sabe disso, né? No entanto, que as coisas foram escalonando e mudando com o passar do tempo. E aí, pessoal, como nós estamos no tempo menor, o que a gente vai fazer aqui, de fato, né? A gente tem que também ser objetivo, né? Então, assim, eu falei aí das impurezas, né? Quais são o papel dela hoje aí, né? Na indústria farmacêutica, em outras áreas também, né? Mas se a gente for pensar aí no processo de uma formação de uma nitrosamina num IFA, né? Ou num produto acabado, olhando pelo lado clássico, e depois a gente vai mostrar ali mais o processo, a gente vai ter sempre uma reação bem característica, tá? A gente vai ter o quê? Que a gente fala que é um nitrogênio vulnerável, né? Que aí, nesse caso, para sofrer uma N-nitrosação, que no caso aqui a gente vai ter uma amina secundária, né? E aí, da onde que vem essas fontes aqui, se a gente for pensar no processo de amina secundária e terciária também, né? Nós vamos ter o quê? Solvente, nós vamos ter no API, no IFA, nós vamos ter nos intermediários, nos catalisadores, no reagente. Então, essas são as fontes de amina, né, num processo que pode interferir. Interferir no sentido da gente não controlar alguma coisa ali, sair, formar uma nitrosamina, porque a gente está usando tudo isso aqui em várias fases do processo para fazer o IFA e também para o produto farmacêutico acabado, tá? E aí, em presença, né, de um agente nitrosante, né, que a gente vai ter o que? Nitrito, ácido nítrico, aí temos os agentes nitrosantes que são orgânicos, né, água, nitrito na água, enfim, tem várias outras que a gente vai ver ali mais detalhes, né, e aí, claro, nós vamos também ter condições para o processo. Quando a gente está falando lá na fazer o IFA, nós vamos ter o quê? Uma reação em solução, a gente vai ter pH, a gente vai ter temperatura, quando a gente estiver olhando o processo do produtivo do produto acabado, a gente vai ter outras formas de produção. E tudo isso a gente tem que entender e controlar, porque tudo isso são fontes passíveis de contaminação ou de formação, né? E aí, provavelmente não, na live de amanhã a gente vai trazer alguns pontos aí que são bem comuns quando a gente olha nos documentos e vê que às vezes a gente acha que não tem nada no processo e a gente pega essa análise, mas acaba, na nossa expertise, acontecendo muita coisa passando, porque realmente, vocês estão vendo, são muitos passos, são muitos passos para serem analisados, tá? Então, mas tudo isso é contornável porque, seguindo uma metodologia, né, bem detalhada, a chance, né, assim, de passar alguma coisa no processo acaba sendo extremamente minimizada, né? E aí, pessoal, então, para formar a nitrosamina, então, a gente vê, ó, ela é uma impureza, legal, ela precisa ser bioativada, outro ponto importante, tá? Aí agora, quando a gente está olhando para o processo, a gente tem que entender a química delas. É claro que aqui a gente vai pincelar só as três principais, vamos falar assim, a forma clássica, que é o que vocês estão vendo na tela, que a gente viu também na tela anterior, né? Que basicamente, né, nós vamos ter o quê? Uma amina, né? Ali, uma amina secundária, né? A gente pode ter uma amida também, que através de uma hidrólise, né, ela pode formar uma amina, ou nós podemos ter uma amina terciária, tá? Que aí, na presença de um agente nitrosante, ela pode sofrer uma desalquilação e levar a uma formação de uma amina secundária, né? Tá? E essa amina secundária, na presença do agente nitrosante, tá? Que aí pode ser, que nem eu falei, nitrito, enfim, tem uma N gama de possibilidades, mas mais comum, vamos falar o nitrito, a gente vai formar diretamente o mecanismo para formar a nitrosamina, tá? A amina primária também ela forma a nitrosamina. Só que aí, aquele mecanismo que a gente viu lá, que a gente estava vendo que precisa ser de bioativação, né? Que é o metabolismo, né? De fase 1, o que acontece? Se nós olharmos aqui no processo, como ele gera
essa molécula aqui, ela é uma molécula instável, ela automaticamente ela já gera o sal de diazônio, ou seja, o R ali, né, o grupo, por ela ser uma amina primária, ela já vai levar o produto, ela já vai sofrer a formação do íon diazônio, que é o alquilante do DNA. Só que essa espécie, eu não comentei antes, é uma espécie extremamente reativa, mas ela tem um tempo de meia-vida curto. Então, uma vez que ela forma, ela vai se degradando. Então, em contato com o solvente, ela já, né, ela já vai formando outro produto, e aí ela não é um motivo de preocupação, tá? Então, a gente tem que entender aqui, mas ela acaba não sendo esse motivo de preocupação. Eu quis trazer esse ponto aqui, gente, que é a questão do mecanismo de formação de nitrosamina usando formaldeído. Na verdade, não é só o formaldeído, né, de fato. Na verdade, o formaldeído é o de maior preocupação porque ele acaba sendo um catalisador, né, para a formação de nitrosaminas, e ele já tem, né, por ser muito reativo, ele tem a combinação de propriedades eletrônicas estéricas favoráveis para formar o mecanismo que vai levar à formação da nitrosamina, tá? Então, e por que ele acaba sendo um motivo de preocupação? Porque muitos dos processos que a gente vai ver assim nos recipientes, matérias-primas que são feitas lá controlado no IFA, o formaldeído ele aparece, principalmente quando a gente está olhando em recipientes poliméricos, tá? Então, ela acaba sendo uma contaminação. E essa fonte pode vir a ser um motivo de preocupação lá na formulação, ou algum reagente que vai ser usado lá na fabricação do IFA. Então, por ele ter esse mecanismo catalítico aqui, né, que em contato, né, com a amina secundária, que, por exemplo, vai formar um amino, que vai levar o imínio, que aí na presença, né, de um agente, ele vai levar a formação de nitrosamina lá, tá? Então, por isso que ele acaba sendo digamos assim, um grande inimigo, porque a gente tem que estar mapeando ele também, porque ele pode ser, sim, às vezes não tem uma inserção de nitrito aí no seu processo, mas a gente tem esse cara que vai levar aí a trazer um grande risco para o produto, tá? Que eu estou falando produto farmacêutico, é bastante encontrado, né, nos recipientes, tá? Aí existem também, pessoal, e aí isso aqui, sempre quando eu falo isso, não é motivo para a gente se assustar, tá? Porque, na verdade, a gente, quando está fazendo isso, a gente, claro que vocês aqui, tem muitas pessoas que são aí, estão na indústria, sabe que os times são multidisciplinares, e claro que a gente tem que estar aprendendo coisas novas sempre. Mas se a gente trouxer e tiver, assim, alguns parâmetros, né, ali, a gente já consegue mapear algumas reações. Então, assim, se a gente olhar aqui para algumas dessas reações, a gente pode estar buscando isso quando a gente está fazendo lá a análise do DIFA, do DMF, a gente pode tentar entender aqui, vai ter isso, usou isso, ou tem algum detalhe de alguma reação daquela não clássica, que é aquela que eu falei até agora, fora ali do formaldeído, são as reações mais comuns, as reações chamadas clássicas. Aqui são as reações não clássicas, tá? Porque ela não é aquela que eu comentei ali, que é mais plausível, mais fácil, né? Então, por exemplo, você tem uma nitramina, né? Então, você tem uma amina lá de um grupo nitro, né? Aí, se você precisar uma redução, você leva. Enfim, o que a gente recomenda ali? Então, a gente tem algumas dicas. Você vai olhar no processo quais são os grupos para entender se pode formar ou não essas reações, tá? Mas a gente também tem que cuidar, porque pode acontecer por mecanismos diferentes, que são esses casos aqui. Então, pessoal, vocês viram aí, nós adentramos nessa parte mais inicial, mas que ela é muito importante, né, para o processo. Claro que a gente vai estar olhando tantos detalhes lá do fluxo, que a gente vai ver no final da aula de hoje, né, o processo, como a gente faz aqui, para ficar mais fácil, né, lidar com tudo isso, né, mas o importante é que vocês têm que ter esse embasamento inicial para a gente entender, primeiro, a importância, né, que a gente tem que saber aqui, né, da análise das nitrosaminas, elas são muito importantes, então a gente tem que, né, para quem está começando nessa área, é um tipo de impureza, né, como tem outras, mas dominar isso é muito importante, porque, como a gente viu, elas são várias etapas, a gente vai ver mais para frente conforme o conteúdo vai avançando,
são várias frentes que a gente tem que estar mapeando, entendendo. Então, dominar isso é muito importante para quem quer entrar na área, ou quem quer migrar de área, ou que quer melhorar, né? Porque, como eu falei, é uma área multidisciplinar também, né? A gente sabe os times aí que estão nessa área, na parte regulatória, eles são bem heterogêneos também, né? São formações diversas. E é por isso que a gente viu ali, né, que esse ponto de preocupação, né, pelos órgãos reguladores, né, a gente vai ver mais para frente, começou isso aí lá em 2018, né, e essa fonte de preocupação, né, aumentou o rigor, né, das agências em relação a essa impureza, tá? Por quê? Então, analisar essa impureza se tornou, entrou aí, né, nos pipelines aí mais uma normativa para ser seguida, né, devido a essa fonte de preocupação que a gente sempre fala, que é em relação principalmente ao paciente, né, então assim, claro, né, não tive uma exposição ali, a gente sabe que, eu tive um evento único, não vai causar, mas claro, a agência ela sabe que tem pacientes, principalmente começou lá, com os medicamentos que são usados para de uso crônico, né? Então, realmente a agência ela estava preocupada. Então, é importante, né? Realmente tudo isso demonstra que entender, né, da análise dessas impurezas é um grande diferencial. E aí, os que tornam o trabalho de vocês, né, que estão aqui, que muitos são da área, nosso, um trabalho tão especial, né? Eu acho sim, e essencial, porque a gente, claro, a gente está aprendendo, tá lidando com um desafio, né? É um desafio científico também, mas é um desafio que impacta na vida das pessoas. Então, é muito importante, e claro que profissionalmente também, a gente sabendo atuar dentro dessa linha, isso aí, com certeza, abre várias portas, né? É muito importante a gente dominar, né, o processo, entender ele do início ao fim. Então, isso é praticamente para quem está na área, né, vamos falar assim, farmacêutica, é uma área tão quente, né, que tem tanta demanda, né, que eu falo assim, demanda local e demanda internacional, que eu falo assim, não só das empresas farmacêuticas, mas também das farmacêuticas, né, a gente é procurado, assim, a gente tem feito muito projeto com as farmacêuticas também, né, então assim, tá realmente uma área que está muito em evidência, né? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente também está fazendo esse treinamento do Zero Expert, né? Para justamente trazer o que a gente aprendeu no meio desse caminho e compartilhar isso com vocês. E aí, pessoal, depois voltando, né, desses pontos que eu comentei com vocês, né, eu queria trazer uns pontos, porque, como eu estava falando ali que as agências entraram se preocuparam muito, né, com essas questões devido realmente que era uma coisa que acabou por muito tempo passando despercebido, né, na indústria, né, vamos dizer assim. Aí depois houve uma classificação para a gente só entender um pouco melhor, né, não é uma coisa que vamos falar assim, vai impactar diretamente no que a gente vai mostrar, mas é só para uma contextualização melhor, né? Então, lá no início, né, e a gente vai ver agora na próxima tela, os primeiros casos eram com as nitrosaminas que a gente chama pequena, né, a N-dialquil, né, nitrosamina, eu não falei, mas eu chamo o NA para facilitar aqui a gente não ficar repetitivo, para abreviação para nitrosamina. Então, essas todas pequenas aqui, tá? Foram as que primeiro apareceram, tá? E essas aí, a gente já tem muita informação, né? A gente tem muito dado, a gente tem dado de carcinogenicidade, a gente tem informação, então, apesar de ter um desafio analítico para controlar, entender se é formal ou não, ou qual era o motivo, a causa raiz, onde estava acontecendo, né? A gente tinha mais vamos falar assim, artefatos toxicológicos para trabalhar com elas, né? Depois, com o passar do tempo, né, começou a observar que vários IFAs, óbvio, naturalmente, têm o quê? Uma mina secundária e terciária, né? E aí,
Aí surgiu, né, depois muitos casos, né, que a gente tem essa nitrosamina derivada do IFAS, que é o NDSRIs, tá? Então, ou seja, você tem o IFA que pode ser diretamente N-nitrosado, né, para várias delas. E aí a gente entra num gargalo, né, que é um gargalo que a gente fala até analítico, né, por questões de padrões, questões de implementação disso em rotina, porque esses caras aqui, eles já estão bem mais estabelecidos também, vou falar assim, em termos de padrões e tudo, né? Agora, esses outros, é claro, dá para fazer um padrão analítico? Dá. É um custo alto? É. E o custo também de implementar isso em rotina, então, sim, tem que haver uma racionalização, né? Também tem esses pontos também. Então, entender o processo, mitigar, fazer uma análise muito bem feita, para evitar uma fase 2 ter que usar um padrão, ela é crucial, é importante, tá? É o que a gente vê nos projetos, tá? Então, mas essa contextualização para vocês entenderem a próxima tela, tá? Que é justamente que mostra, né, todo esse processo, né, de quando surgiu, né, que eu falei que foi lá em 2018, né, o primeiro caso, né, que é o Valsartana, né, e aí a gente vai ter todo aquele processo de detecção, recall, suspensão, né, as diretrizes, os guias surgindo, né, então tudo começou em 2018, aí vem vindo toda essa parte que a gente vê em azul, com essa, assim, azul, é tudo para aquelas pequenas, tá? Claro, tava mapeando onde que podia ter formado, né, não é, vocês vão ver ali mais para frente, não é tão simples, tá? Mesmo por uma nitrosamina assim menor, a gente tem vários pontos ali que pode ser de pontos de contaminação, né? A gente não a causa raiz porque a gente tem aquela espinha que a gente vai mostrar ali de peixe, que a gente vai tentar entender onde que pode ter vindo do processo. Então, muitas vezes é mais complicado, né? Tem que mapear e fazer uma análise bem criteriosa. E aí depois, né, veio surgindo os guias, né, EMA, né? A gente foi vindo, né, depois a FDA, aí depois a Anvisa, né, aqui, ó, já mais para frente, né, e aí foram surgindo essas outras nitrosaminas complexas, né, que nada mais é que é do próprio IFA poder ser N-nitrosado, ou outra, né, a gente sabe que a gente usa outros ali no processo da própria síntese, né, a gente tem algumas impurezas ali que pode ter uma mina secundária e terciária, resquício solvente, enfim, alguma outra coisa que possa também formar lá, mas enfim, o próprio IFA também, no caso, ele acaba sendo um desafio maior, que você tem a questão da formulação, todo aquele processo. Mas aqui é um panorama geral para vocês entenderem. Então, 2018 começou e a coisa vem vindo, e claro que no meio desse tempo todo, uma curva de aprendizado maior, né, um processo aí de entender melhor, vem a cada 1 ou 2 meses vem surgindo detalhes, né, como vocês acompanham, quem está na área sabe, vem surgindo muita coisa, né. Então, pessoal, depois desses pontos, né, nós vimos que as empresas farmacêuticas, né, como eu comentei, como é uma coisa, claro, que já começou lá em 2018, mas tem todo um processo, uma cadeia de implementação, né, tem todo um cronograma que vai ser seguido, né, que tem que ser seguido, na verdade, né. Nós vimos, então, que as empresas farmacêuticas elas estão em busca constante também de profissionais, né? Obviamente, claro que essa demanda aumentou devido a ter que analisar. Imagina, empresas maiores têm um portfólio inteiro para analisar de produto, registro de novos produtos. Então, assim, é uma demanda muito grande por profissionais, né? E isso aí acaba, né, gerando essa demanda, né, para análise de risco cada vez mais crescente, né? Então a gente tem visto isso, a gente tem acompanhado não só pelos projetos que a gente vem executando, mas de pessoas que atuam aqui na empresa ou já atuaram, né? Que já foram, estão trabalhando em outras empresas ou até fora do Brasil, né? A gente consegue ver essa demanda cada vez mais, ela vem aumentando, que acaba sendo bom para quem quer ingressar nessa área ainda, apesar da gente já estar no meio da última parte, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? E um ponto que a gente sempre traz, né, e a gente usa ao longo do que nossa caminhada aí desse meio caminho, desse processo, né, a gente acabou fazendo muita coisa, né, a gente estava por um caminho, né, vou falar assim, eu estou falando assim para análise de risco, né, e a gente acabou fazendo tanta coisa, trazendo muita coisa nova, que a gente vai mostrar um pouco amanhã também disso, né, e como a gente consegue acelerar esse processo para quem está lá dentro da empresa, né,
consegue de forma mais rápida, né, tomar decisões ágeis, né? Isso que é o que no final do dia você tem um embasamento muito rápido, às vezes demora muito para a gente ter uma tomada de decisão. E isso a gente consegue acelerar, entregar mais projetos, tá? Então é importante a gente estar conectado, aprendendo sempre, né? Isso faz parte, a gente está sempre aprendendo, eu, vocês, a gente está num constante momento de aprendizagem. E aí, com isso, né, a gente acabou, como eu comentei, né, recomendando vários profissionais, porque assim, como a gente acaba, né, muitas empresas acabam entrando em contato com a gente também, quando a gente faz um estudo, entrega, faz o processo, né, a gente acaba recomendando profissionais, tem pessoas que já estão trabalhando em outras empresas aqui fora, né, e a gente trabalha com empresas também fora, a gente tem feito muita coisa, como eu comentei, com farmoquímicas. Então, assim, a demanda tem sido cada vez maior. Até pra gente, eu confesso que pra gente fazer o treinamento, quando a gente começou lá atrás, quando a gente estava fazendo tudo fluxo e como vocês vão ver amanhã, que toda essa parte ela é mais viva, tá sempre mudando, a gente tinha dificuldade também para fazer esse treinamento para as pessoas que a gente já tem um time, né? Um time que vocês vão ver depois, né? Amanhã eu vou mostrar o QR Code, vocês podem acessar, não vai estar na live para não atrapalhar, mas a gente sempre precisa de profissionais, né? Uma área que tem uma demanda muito grande. Então, é uma área realmente que está crescendo muito, né? E essa falta de mão de obra, né, de quem domine todo esse processo, né, e domine realmente, de fato, essas estratégias de risco, tá? Porque, assim, o que tem acontecido muito, a gente vê em alguns projetos, que até na próxima tela daqui a pouco a gente vai ver, é que muito tem se baseado somente naquelas informações que o fornecedor do fabricante do IFA traz, né, para algumas empresas, não estou falando, claro, que todas, e ela apoia muito ali o processo dela chave em cima daquilo. E isso aí, vocês vão ver amanhã, eu vou trazer alguns casos, é claro que não é de nenhum cliente, a gente não pode fazer isso, mas vocês vão ver que tem vários pontos que podem ter risco no processo, e às vezes na parte aberta lá do DMF, do DIFA, a gente não consegue visualizar isso, tá? Então, profissionais, eles estarem engajados, né? E dominarem bem isso, vai acelerar demais, assim, a gente conseguir, vocês, né? A gente, claro que como empresa, pegando novos projetos, mas vocês como profissionais podendo mudar, enfim, de uma empresa para outra ou crescer dentro da própria empresa. Então, isso aí é uma coisa chave, né? Do processo, né? E como eu falei aqui, nós tivemos várias pessoas que são capacitadas, que a gente treina, faz esse processo, que é um processo também árduo, né? E um dos motivos da gente também ter o treinamento, né, é justamente a gente acaba nivelando, foi criando mecanismos para conseguir nivelar. E como é uma coisa constante, tem que estar sempre em atualização constante, a gente acaba fazendo esses mecanismos de treinamento, né? E aí essas pessoas, elas acabam também, né, gerando grande oportunidade para elas, que elas às vezes, claro que a gente quer ficar com elas, fixar, mas nem sempre, enfim, elas têm os seus próprios sonhos, seus voos, então isso mostra que realmente é uma área que está muito aquecida, porque as pessoas conseguem se recolocar facilmente ou buscar uma oportunidade melhor, né, no mercado, e isso é muito bacana, né? Além de poder trabalhar com uma área que cientificamente é um desafio, né? Tem tudo isso que eu já comentei para vocês, mas ao mesmo tempo é uma área muito que traz esse balanço aí entre, né, trabalhar com um desafio científico, entender todo no processo, mas também ser reconhecido profissionalmente e ainda, claro, trabalhando com uma questão de segurança de saúde, que eu acho que é também muito legal. Agora voltando para essa parte aqui do conteúdo, gente, como eu pincelei lá no início, falei para vocês que eu falei que tinha que ser muito mais rápido, e para mostrar como é complexo, pode ser complexo tudo isso, quando a gente falou ali, pode estar ali no solvente, a gente está, né, baseando, como eu falei, às vezes só no IF, olhando no processo, né, a gente, como é que eu ia colocar isso? A gente pegar esse caso aqui da ranitidina, a gente pode ver como pode ser complexo as causas raízes que pode ser de formação e de contaminação por nitrosaminas, né? Se a gente pegar aqui a ranitidina, ela já tem um grupo, né, internalizado aqui, que é um grupo nitro, né? E aí também temos desse lado, né, essa cadeia pequena lateral, né, de metila, né? E aí essa aqui
característica, né, que pode, né, sofrer uma desalquilação, né? Então, intrinsecamente na molécula, né, são fatores aqui, né, endógenos, né? Ela pode formar o quê? A nitrosamina. Então, a própria molécula do IFA, ela já tem esse caráter aí dualístico das duas pontas que podem ter um risco, tá? Além disso, o próprio processo que eu não trouxe aqui, mas o processo de fabricação da ranitidina, né? Ela já usa solvente, já tem pontos ali de introdução de risco, né? Fora que depois, quando você vai fazer o processo, né, de manufatura do produto acabado, também você tem pontos de risco, tá? Segundo ponto, que são exógenos, né? Aquecimento, encharcamento, então, tudo ali são pontos, tá? Além disso, nós temos a impureza, né? Então, assim, aquela impureza da ranitidina, que já vai estar lá, né? Claro que em uma quantidade controlada, ela também pode formar. Então, assim, são causas que, quando a gente está olhando para uma impureza, elas são... E a gente tem que olhar em toda a cascata, desde a produção do IFA, né? E aí dos seus materiais de partida, do material partida que vai ser usado no IFA, todos os componentes, depois do processo de fabricação, depois do produto acabado farmacêutico, né? Depois o tempo de prateleira, tudo isso, ele é somado. A mesma formada, ela é somada ao longo desse processo. Por isso, que o processo, ele pode se somar, e aí, no final do dia, você vai estar acima do limite de ingestão diária aceitável, tá? E aqui são as causas, como são 3 causas diferentes, portanto, não, até o momento não voltou para o mercado por conta desse caráter até da própria estrutura química, tá? É. E aí, gente, eu já até adiantei isso, na verdade, né? Mas o que acontece? A gente usa essa espinha de peixe que a gente chama aqui na análise de risco, né? Que basicamente, o que a gente está olhando ali? O processo produtivo do IFA, a gente vai estar olhando para os recipientes, as condições de processamento, né? Então, se é armazenagem, os equipamentos que são usados, os componentes. Aí isso aqui vai desde o IFA até o produto farmacêutico acabado. Mas o IFA também tem todos esses processos, tá? No caso, a compatibilidade, solvente, a validação, a limpeza, né? Que você vai ter linha compartilhada ou não, mas enfim, tem processos aqui. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, para identificar, que nem eu mostrei, é desafiador. Olha aquele caso lá anterior, ele tinha 3 pontos. A molécula em si tinha pontos do processo de fabricação do próprio IFA, depois do produto acabado e da impureza que já estava no IFA. Então, assim, tem seus desafios, tá? E aí, pessoal, aqui a gente usa na empresa, né? A gente usa esse fluxograma aqui de análise, que a gente chama, tá? Que a gente vai usar esse processo, que é justamente para primeiro identificar o risco, avaliar a dose-resposta, depois a exposição e a caracterização e gerenciamento desse risco, tá? Então, a gente tem tudo nesse fluxograma. Então, quando a gente está fazendo análise, para ficar, vamos falar assim, de uma certa forma, mais fácil para todo mundo, tá? A gente segue esse protocolo aqui, claro que ali dentro tem detalhes, tem coisas, tem caminhos que você vai seguir, que dependendo da situação você pode seguir um caminho diferente, mas você tem que estar respondendo aquelas perguntas naqueles estágios para no final você saber qual vai ser o desfecho aqui global, tá? Então são todo esse caminhozinho, isso aqui é a análise desde lá do IFA, tá? Para impureza de nitrosamina desde o IFA até o processo de fabricação do medicamento e o tempo de prateleira, né? Então, o tempo de validade do produto, tá? E aí, gente, aí nesse processo, a gente vai estar olhando o quê? A gente olha, né? Então, o processo de fabricação do IFA, e claro que aqui não é só vir iticar, você tem que entender, porque tem várias causas raízes que podem estar aqui. Não é o motivo da aula de hoje, tá? Mas assim, por exemplo, ter a amina secundária, né, ou terciária introduzida com agente nitrosante lá em alguma etapa do IFA, ou do intermediário, de algum reagente, algum processo, ou a formação não clássica como a nitrosamina, ela pode ser um risco aqui, tá? Depois, as impurezas ou produtos de degradação do IFA, tendo amina secundária terciária, elas também podem ser um risco aqui no processo, ou elas podem, estando no produto acabado, não ser um risco nesse processo, mas ser carreado
um produto acabado, né? Depois também a gente tem que avaliar todo o processo de contaminação cruzada, perdão, de contaminação, né? Então, para isso, cruzada, isso mesmo. A água, a embalagem, isso estou falando só do IFA, né? Então, tudo isso para você entender se vai ter algum risco nessa etapa, tá? Depois, você mitigando, e aí que você segue o fluxo, né? Aí, viu a presença, você vai descer aqui e vai seguir tudo para o IFA. Aí depois você vai voltar e vai fazer toda a análise aqui para o produto acabado, onde você vai ver a interação que a gente chama IFA-recipiente, depois eu vou explicar melhor. Não é aquela interação IFA-recipiente, como você está lá examinando para ver se vai reagir o IFA com o recipiente, não, tá? Aqui é a relação realmente de vir algum contaminante de algum recipiente, algum recipiente ter algum contaminante ali, alguma amina, algum excesso de nitrito, alguma coisa que possa interagir com o IFA em si poder reagir e formar uma nitrosamina, tá? Então, risco de fabricação dos recipientes, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque muitas vezes a gente não tem o quê? E a gente não tem o DMF dos recipientes, começa por aí. Como que nós lidamos com isso? Então, a gente aborda isso de uma forma acelerada também. Isso é importante, vocês saberem fazer esse processo, tá? Depois dos agentes nitrosantes, tá? Trabalhar com N tipo de cenário, tem pior cenário, tem cenário que você tem informações de fornecedores, você pode usar várias estratégias aqui também, claro que até quando você tem um produto em linha, mas quando você está fazendo lá, desenvolvendo uma nova formulação, aí você pode usar isso aí, né, o Quality by Design, né, que a gente vai mostrar até amanhã, que é para você selecionar já recipientes e fornecedores que vão trazer, de repente, na sua formulação, você poder utilizar eles para evitar a formação de nitrosamina no seu produto farmacêutico, né. Além disso, né, você pode ter uma mina secundária ou terciária que tá no IFA, né, ali, ou no recipiente. Então, tudo isso mapeado. Depois, as impurezas e produtos de degradação também, que pode ter vindo de cá, que já são controladas, mas pode ser formada aqui também, certo? E aí a gente tem que entender o que vai acontecer, se ela pode degradar alguma coisa, que pode ter alguma coisa com a mina secundária e terciária. A gente pode ter agente nitrosante da formulação, essa side reaction que eu falei, que pode ocorrer. Tudo isso pode impactar, de fato, tá? E aí a gente vai para embalagem, entende o processo para embalagem, olha o mesmo fluxo e depois validação cruzada. E aí, se a gente encontra uma mesma, que a gente tem que ir penalizando, somando ela. Então, a nossa análise, ela vai olhar cada ponto desse, tá? A gente vai fazer o mapeamento e aí depois a gente vai entender a mesma, não é? E vai somar porque ela tem que ser somada, né? Por isso que ela é cumulativa e isso aqui é um ponto muito importante. E aí depois, se a gente vê que existe uma presença, detectar uma presença de risco, a gente vai fazer uma abordagem, entender. Essa nitrosamina, claro que hoje, em luz do que a gente tem informação, são poucas que a gente vai enquadrar aqui, tá? Na verdade, são 4 ou 5, né? Que pouco foi atualizado, né? Que já estão aqui com dados que já são aceitos direto, né? Dos testes históricos de mutagenicidade. Mas a gente vai olhar pelo grupo nitroso, pela aquela questão da toxicologia de de elas já serem carcinogênicas, né? A gente vai enquadrar ela aqui como classe 1 e 3, tá? Mas aqui a gente pode fazer análise, enfim, tem todo um racional, não é o objetivo desse momento, mas que vocês têm que entender que tem uma árvore de decisão ali. E aí, seguir nessa árvore de decisão, né? Uma vez ela selecionada aqui que existe, por exemplo, um risco, a gente tem que fazer a determinação desse limite aceitável. E aí existem várias estratégias, tá? Então, tem presença de risco, tem dados de carcinogenicidade, a gente tem no TD50, a gente consegue estabelecer, claro, que um limite de injeção aceitável. A gente tem nitrosaminas análogas que dê suporte, a gente pode usar um read across, né? Ou um SAR, né? Um ponto que eu não comentei, né, mas é menos utilizado, isso aqui, por exemplo, a gente no dado histórico, ela foi 4 e 5, hoje a recomendação, por exemplo, tem várias nitrosaminas que elas têm, que são classificadas lá no teste de Ames como 5, não mutagênica, tá? Mas hoje, né, a recomendação é que somente 5 delas que pode ser considerada, as outras a gente tem que fazer o teste aprimorado de Ames. Aí, dependendo do resultado positivo, a gente considera ainda dentro do limite, ou seja, dentro do ICHM7, né, que é o limite de 1,5 micrograma dia, né? Então, continua sendo um limite para uma impureza mutagênica, né? Mesmo sendo negativo, tá? Mas a gente tem outras estratégias. A gente pode fazer o teste de mutagenicidade em vivo, e aí tem todos os desfechos que a gente pode seguir. Inclusive, a gente pode usar o CPCA, né, que é também uma regra nova, que é baseado tudo naquilo do metabolismo, né, que a gente viu lá e discutiu
os pontos, né? Um tempinho atrás ali estava falando que então essa regra praticamente é baseada no conhecimento sobre o metabolismo, mas esses são os caminhos, tá? E aí você vai ter que ter uma gestão aceitável. E aí, beleza, o risco veio do IFA, no processo do IFA, veio no processo do produto acabado. Se bem no IFA, você pode determinar aqui o fator de purga, pode entender as reações, e para isso você precisa entender também do processo. Tem informações, que também é um problema, às vezes, quando você está na parte aberta do DMF. Então, amanhã eu vou mostrar as estratégias quando a gente também acontece isso com um recipiente, quando acontece isso, por exemplo, acontece isso aqui também no processo de fabricação do IFA. Aí, claro, se demonstrar ausência, ou seja, se der a opção 4, aí você já segue um caminho, que aí ali não teria risco, né? Tô falando aqui no IFA, tá? Mas você pode também optar por uma avaliação quantitativa, sem usar o fator de purga, ou usar a cinética de formação de nitrosaminas. E aí, desse desfecho aqui também, se ela tiver 30%, né, do limite de ingestão aceitável diário, a gente não precisa considerar aqui como risco, né? Agora, se passar aqui já nessa análise aqui acima dos 30%, a gente continua seguindo o fluxograma. Tá? E aí, a gente vai para a parte final, né? Que é ali, né? A gente está descendo ali, né? Então, a gente veio para a fase 2. Ou seja, se a gente falou que está 30%, a gente está indicando que agora a gente tem que fazer o que é a parte confirmatória, né? Que é a fase 2, fazer os testes. E aí, os resultados dos testes também, eles vão dizer, a gente tem um caminho conforme os resultados dos testes. Se estiver acima do limite, a empresa vai seguir um caminho. Se tiver entre 30% e menos de 100%, ela pode adotar um outro caminho. Se ela estiver abaixo de 10%, né, ou 30%, aí ela pode, dependendo se for uma, né, ou mais de uma, aí ela vai enquadrar aqui, mas ela pode nem precisar implementar isso como teste de rotina, tá? Se estiver abaixo. Aí, então, ela confirmou, mas aí aquele risco lá, digamos assim, ele ficou abaixo daquilo que se imaginaria, né? Porque é uma forma conservadora, que a análise deve ser muito conservadora, né? E aí teve esse respaldo. Aí, caso a empresa queira, né? Se o limite estiver acima ali, ela pode querer continuar com o produto. Aí ela vai fazer uma atualização de pós-registro, ela pode fazer todas as atualizações necessárias, ou ela pode descontinuar o produto, né? De qualquer forma, ela vai avisar a Anvisa aqui, né? Vai separar esses lotes para, né, não saber o que veio do que, o que se deu o risco ali naquele processo, né? E aí ela pode também, né, fazer o recolhimento, dependendo se necessário, num caso, né, extremo aqui, que ela pode ser voluntária ou não, mas enfim. Aqui é toda essa é a cascata que pode ser obedecida aqui, né? Que deve ser obedecida já na etapa 3, tá? Que eu não falei, mas a etapa que o risco confirmou, né? Então, assim, você estava acima ou abaixo, aí você vai para a etapa 3, que é o gerenciamento do risco, né? Então, pessoal, no dia de hoje, o que a gente tinha para apresentar para vocês era justamente esse comprometimento, mostrar para vocês como que a gente, né? Claro que ali tem todo um embasamento científico, né? Dentro daquela análise ali que vocês viram, né? Aquilo ali a gente usa para balizar, vai fazendo um monte de subanálise e vai marcando, porque você vai seguindo aquele documento, fica muito mais fácil, muito mais racional o processo, tá? Mas o que a gente queria trazer para vocês era a importância, né, dessa avaliação, né, a importância das nitrosaminas para a indústria farmacêutica, né, e o que a gente, na verdade, queria trazer era trazer essa bagagem que a gente desenvolveu ao longo da tratativa de tantos projetos, né, tanto com a indústria farmacêutica como empresas farmacêuticas, e mostrar que, na verdade, né, isso é um comprometimento, porque hoje a gente está aqui trazendo esse conhecimento para vocês, né, a gente tem que estar sempre aprendendo, né, toda semana, todo mês estão saindo coisas novas, a gente está aprendendo. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que ter essa ambição, né, de conhecer mais, como a gente trabalha, todos nós aqui somos cientistas, trabalhamos temos uma formação técnico-científica, né, nós temos esses desafios, nós temos que se perguntar, e claro que a gente vai aprendendo cada dia mais, a gente tem que ter essa vontade interna, né? Isso nos faz evoluir, né? Porque a gente tem que estar buscando conhecimento, tá? Aprofundar no conhecimento, saber o que a gente quer para nossa carreira, né? E a gente consegue entender que essa busca, né, de conhecimento, de se capacitar, ela é muito importante, ela é crucial para o desenvolvimento profissional, né? E a gente acredita muito que
essa área é uma área que ainda vai continuar quente. Então, assim, é uma área que vale a pena investir o tempo para quem está mudando de área, para quem quer ingressar na área, para quem já atua na área. É claro que vão ser sempre ter novos desafios, aprender coisas novas, né? Que a gente falou ali da análise de risco, mas tem toda a parte analítica, tem toda a parte depois de controle. Então, assim, é uma área complexa, envolve muitos profissionais, mas claro que a gente aprende, a gente tem que entender desse processo muito bem, tá? E é crucial a gente estar sempre em atualização, né? E basicamente para a aula de hoje, a gente queria mostrar isso e falar que na aula de amanhã a gente vai fazer uma live mais bacana, que a gente vai trazer 3 vezes mais coisas do que isso, mostrar um caso para vocês entenderem que parece que não tem risco, a gente vai lá e olha e avalia uns processos, entende, né, que são pontos que são pegadinhas do processo. Então a gente quer mostrar isso para vocês, não no sentido de deixar ninguém com medo, não. A gente nunca trabalha dessa forma. A gente quer mesmo mostrar para vocês que sempre existem caminhos quando a gente usa a ciência, a gente tenta achar evidência científica para tentar, né, buscar um caminho para uma solução de um problema, que aí, claro, que isso tem um ganho profissional, um ganho para a empresa, né, um ganho para a saúde dos pacientes, né. E aí, uma coisa muito importante que eu queria também comentar com vocês, mandem aí os comentários, o que vocês acharam da aula. E um ponto também importante é vocês seguirem no grupo, que vocês vão receber o link, tá? Para a aula de amanhã, ela vai ser enviado nos grupos, tá? E é importante que para vocês terem o certificado, vocês têm que participar dos 2 dias, tá? Mas eu espero vocês amanhã, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trabalhar com alguns cases, claro que dentro de uma limitação de 1 hora, né? A gente está falando de um treinamento mais curto, mas para fazer essa provocação científica, mostrar pontos ali. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês entenderem como a gente consegue acelerar algumas coisas, fazer alguns processos diferentes que pode sim impactar nosso dia a dia, né? No final do dia a gente quer fazer os processos mais ágeis, entregar o nosso trabalho de uma forma melhor e ser reconhecido por isso também. Eu acho que é um ponto bacana, então é importante para a gente crescer aí profissionalmente na área, tá? Um abraço e nos vemos amanhã.